deixar o coração preparado para ouvir a tua voz. Sentimos o teu poder aqui, Senhor, a tua presença, ela é real neste lugar. Usa poderosamente, Senhor, teu servo, em nome de Jesus. Fique à vontade. Aleluia. Meus irmãos, eu não tenho nenhum temor de declarar amor. Eu amo demais esta igreja. E eu tenho uma dívida com o meu Jesus. E eu quero falar publicamente que eu amo o meu Senhor Jesus. É a razão por que eu estou aqui com a minha família. E eu cheguei e recebi tanto abraço. E caminhar para o céu é a melhor coisa da vida, mas caminhar com esta igreja é melhor ainda. Meus irmãos, eu quero já, para não perder tempo, quero deixar para a meditação da igreja Salmos 116. Se puder projetar aqui. O Salmo 116. E já me apresentando, algum dos irmãos que não me conhecem, nós congregamos aqui em 2019, 2020, 2021, em 2022, nós retornando para São Paulo, pela direção do Senhor. E foi algo maravilhoso, e a igreja acompanhou. E novamente eu retorno também na direção do Senhor, para voltar para o meio da minha família espiritual. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura participativa. Então, as mulheres lê primeiro o 1 e os homens o 2. Combinado? Então vamos lá. Aleluia. 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 Aleluia.
Louvai ao Senhor. Agora volta lá no 12, toda a igreja diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Podeis assentar. Aleluia. Meus amados irmãos, os Salmos é algo tão especial que o apóstolo Paulo, ele orientou a igreja de Éfeso, em Colossenses, e ele diz: olha, quando reunir, que tenhamos salmos, que tenhamos louvores espirituais, que uns ajudem uns aos outros, que haja oração, aleluia. Nós já adoramos ao Senhor com alegria, nós já reunimos em comunhão, e agora nós estamos fazendo menção aos salmos. O Salmo 116, alguns estudiosos falam que atribui a Davi, e outros ao rei Ezequias. Mas, contudo, os dois são um grande homem de Deus, e tem razão suficiente para dizer o Salmo 12: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tanto Davi quanto o rei Ezequias. Mas o rei Ezequias, por mais que o rei Davi fez a copa da moreira balançar, o rei Ezequias tem 3 lições muito especiais. Os milagres que Deus fez na vida desse homem, talvez seja um dos mais maravilhosos que tem registrado aqui nas Santas Escrituras. O seu reinado, quando o governo assírio manda aquela carta de ameaça, quando o profeta Isaías chega lá e dá a notícia de que ele morrerá, e depois Deus age de uma forma extraordinária. Essa semana eu estava falando para minha esposa que talvez todos os milagres que Deus tem feito na história, os 2 milagres atribuídos ao período do rei Ezequias, foi estarrecedor, foi sobrenatural. E por isso que hoje nós estamos falando desses 2 milagres. Só que quando o profeta Isaías vai na casa, vai no reino e diz assim: olha, tem uma mensagem de Deus para você, arruma a sua casa, porque certamente morrerás. E aí tem uma lição muito importante para nós no dia de hoje, no 5º dia do ano, e nós restamos 360 dias ainda, de 2025. Quem é empresário, quem trabalha em empresas, já fizeram a sua prestação de conta de 2024. Eu vim de viagem só para prestar conta do ano de 2024. Depois, no dia seguinte, eu tinha 24 horas para preparar 2025 e apresentar na junta. Talvez você já fez a sua prestação de contas, você já montou o projeto de 2025 dos seus negócios, na sua empresa, no seu trabalho. Você amanhã vai começar a academia, porque você colocou na sua listinha. Mas a lição de hoje que eu e você precisa fazer a 3ª listinha. Essa listinha é muito especial porque a 2ª e a 3ª só vai dar certo se você fazer essa listinha. É o exemplo que Deus chama a atenção do rei Ezequias: arruma a sua casa. Esse ano foi um ano que eu viajei muito para vários estados do país, do Brasil,
Viajei para os Estados Unidos e alguns estados da região dos Estados Unidos, e eu percebi uma coisa: nós estamos perdendo a essência mais importante de um cristão. Nós não estamos orando para viajar mais, presta atenção nisso. Nós não estamos orando mais quando chegamos, nós não estamos orando mais quando vamos fazer nossa refeição, nós não estamos orando mais para os nossos filhos, nós não estamos profetizando mais para a nossa casa. E aí entra nessa listinha. Essa listinha agora, porque hoje de manhã eu fui eleito embaixador da Escola Bíblica Dominical. Não sei se a igreja está sabendo, mas eu fui nomeado como embaixador, e como embaixador eu quero dizer que próximo domingo, dia 12, estarei aqui com a minha família, porque eu coloquei na minha listinha. Porque nessa listinha, na primeira lista, nós precisamos nos posicionar. O homem posicionar como sacerdote da casa, a mulher se posicionar como auxiliadora diante do seu lar. Nós que temos o nosso compromisso na igreja, nos posicionar como servo, estarmos à disposição do reino de Deus. E aí entra isso. E aí Deus chama a atenção do rei Ezequias: arruma a sua casa, porque certamente morrerás. Então, a primeira coisa que ele fez foi chorar, orar ao Senhor, e Deus imediatamente já respondeu a oração. O profeta Isaías já saindo dos palácios, Deus chama a atenção do profeta e fala assim: volta lá, eu ouvi a oração. Vai lá e fala para ele que eu ouvi a oração. Aleluia. Se você hoje fazer essa lista, apresentar ao Senhor, Deus vai te dar o ano de 2025 mais extraordinário. Se você colocar primeiro o reino de Deus, arrumar a sua casa, Deus vai fazer coisa extraordinária. Deus vai operar milagres, Deus vai lá livramentos, aleluia. O profeta então vai lá e dá o recado de Deus. E o rei Ezequias fala assim: olha, Isaías, eu preciso de um sinal. O profeta Isaías vai lá e ora ao Senhor, e chega os dois frente a frente e diz: qual o sinal que você quer? Você quer que a sombra do sol nas escadarias do relógio da casa avança 10 graus ou retrocede ou volta 10 graus? Aí você vê um cenário do poder e a grandeza do nosso Deus. Um Deus que trava uma batalha para livrar o povo de Judá do rei assírio, de uma ameaça externa. Depois ele tem o poder de saber o que vai acontecer com a vida do rei. Depois ele tem o poder para curar aquela úlcera do rei. E depois ele mexe no universo para provar que está com o rei. Olha tantos milagres. Só que aí, o rei Ezequias, ele chega para o profeta: não, peraí, talvez a sombra romper é mais fácil, eu quero o mais difícil. E aí Deus faz, porque Ele quer mostrar que Ele é um Deus do impossível. E o relógio de casa, o relógio do sol, era as escadarias, como essa daqui, por exemplo. E a sombra do sol voltou 10 graus. Para provar que Deus muda tudo. E por isso que eu pedi emprestado desse salmo, somente o 12, para dizer: o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios. O salmista, diante de todos os milagres que Deus fez por ele, livrar ele da morte, como ele diz aqui no 3, os cordéis da morte me cercaram.
tantas maravilhas que Ele fez. E aí o salmista chega aqui no 12 e fala assim: o que eu darei ao Senhor por todos esses benefícios que tem me feito? E aí ele mesmo responde: eu tomarei o cálice da salvação. Aleluia. E aí eu quero sair daqui e fazer uma retrospectiva. E nós? Como nós podemos olhar para trás e enxergar tudo que Deus tem feito por nós, até o dia chamado hoje, para nós pedirmos emprestados o verso 12, e nós fazermos essa pergunta: o que nós daremos ao Senhor por todos esses benefícios? E aí é uma pergunta agora que eu vou transferir para ser individual. Lendo Hebreus 11, Paulo se dedica o capítulo inteiro, do 1 ao verso 40. Ele fez uma retrospectiva de todos os heróis da fé. E todos aqueles heróis da fé que ele menciona, todos também fariam a mesma coisa: o que eu darei ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? Só que talvez a nossa dívida seja até maior do que esses homens. Aleluia. Já parou para pensar isso? Em algum momento da semana, eu perdi o sono, mas não foi por preocupação, sabe aquela ida para tomar um copinho de água? E as luzes todas apagadas? E aí você vem na sua concepção e lembra quando Jesus estava no Getsemane? Aquela noite, talvez a noite mais triste de Jesus. E eu andava na sala, voltava na cozinha, e parecia que eu sentia a brisa do Getsemane. É como se eu pudesse olhar Jesus ali, ajoelhado por minha causa. E aí eu entendi o tamanho da minha dívida de gratidão. Naquele momento e naquela noite, o verso 12 me chama a minha atenção. Só que eu não consigo pagar. Não tem como pagar essa dívida. Aleluia. Ele chama os seus discípulos. Naquela quinta-feira marcante da nossa história. Ele chama alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, os mais ali, e ele se retirou um pouco mais para orar ao Senhor. E ele não queria estar só. Talvez essa historinha, essa parte seja a discussão por décadas, por teólogos, mas para mim foi a quinta-feira mais sublime, porque naquele dia ele derrama a primeira gota de sangue por mim e pela minha família. Naquele momento ele sai um pouco, encosta nos discípulos e fala assim: olha, ora comigo, vigia um pouco comigo, porque a minha alma está profundamente triste. E naquele momento acontece um fenômeno hematidroide, é isso mesmo? Que os polos estouram e mistura o sangue com o suor. E a Bíblia diz que naquele momento as gotas de sangue caíam e desciam até o chão.
porque naquele momento ele estava sobre ele toda a aflição de águas claras, da minha família, da humanidade, e dali que começa a nossa dívida de gratidão com o nosso Senhor Jesus. Porque no dia seguinte ele já andaria pela via dolorosa, dali ele seria crucificado por mim, por uma morte de cruz, que é a morte de cruz substitutiva, está substituindo por mim e por você. Talvez a nossa dívida de gratidão seja muito maior do que a daqueles heróis da fé, porque Jesus morreu por nós, e hoje, a coisa que nós devemos fazer é tomar o cálice da salvação, porque não tem como pagar essa dívida, meus irmãos, não tem dinheiro, não tem nada que você possa fazer, mas o que você deixaria Jesus alegre? É você ter o gozo da salvação, você se alegrar pelo preço que foi pago. Os meus pais já muito idosos, eles moram lá em Minas Gerais, e quando eu vou lá, a minha mãe mata 3 galinhas caipira, porque ela sabe que eu gosto. Só que a minha mãe, ela não olha se eu estou levando presente, ela quer que o filho amado dela senta e come com muita alegria, e ela vai lá e coloca de novo, eu vou lá e como, ela vai lá e vai ficar para o jantar. De manhã ela fala assim, vamos esquentar aquela galinha? O prazer da mãe é isso. E o prazer de Deus? Isaías 53 fala que o Senhor se alegrou em moer o seu filho por nós. Que amor é esse? E porque hoje nós não desfrutamos do cálice da salvação, dá essa alegria a nosso Senhor. Ele olha e vê, porque o meu povo anda abatido, entristecido, preocupado com o que há de vestir, com o que comer. Tenha prazer na lei do Senhor, buscai primeiro o reino de Deus, desfrute dos benefícios do Senhor. Aleluia. E quando cumpre o plano maravilhoso da redenção, a igreja cresce de uma forma muito especial. Só que todos os nossos heróis da fé foram mortos, decapitados, cerrados, torturados, preso. E o último João, exilado na ilha de Patmos. E aí, lá no início de Apocalipse, ele fala, olha, por causa do Evangelho, meus companheiros de aflição, por causa do amor do Evangelho, eu, João, fui arrebatado em espírito. Dali em diante, o Evangelho crescia de uma forma muito especial. Do ano 64 ao ano 311, houve uma perseguição terrível contra os nossos irmãos. Só para ter ideia, o Coliseu, quando foi inaugurado, 100 dias de festa. E nesses 100 dias de festas, os cristãos eram jogados ali para ser comidos por feras. No último versículo de Hebreus 11, ele fala, Paulo escreve que os irmãos eram cerrados, pele de ovelhas, de carneiros, era amarrado neles para eles serem jogados no Coliseu. E quando Roma foi incendiado, Nero talvez culpou ali os cristãos e fez uma das mais terríveis torturas aos nossos irmãos. Nossos irmãos eram amarrados, misturado com piche, com aquela cera de vela, amarrado nos portes dos palácios, dos jardins de Roma, para ser queimado dia a dia.
Tudo isso para que o Evangelho chegasse, nada impedisse a graça salvadora de Deus até a nossa família. Só que quando chega no ano 311, o imperador Constantino, ele teve uma visão de um sinal de uma cruz, e ele diz, olha, a visão, com esse sinal, certamente vencerás aquela guerra. E ele venceu. Aí teve um período de paz, ele determinou um decreto para não ter essa perseguição aos cristãos. Só que o tempo passou, e a igreja que zelava para a sã doutrina, ela foi perdendo aos poucos a sua essência, e foi entrando ali os dogmas babilônicos, e a igreja foi se perdendo, ano após ano, até que no ano de 1336, houve uma grande peste, chamada peste negra, em toda a Europa, que morreu 1/3 da população mundial. E naquele período houve uma tristeza muito grande das nações. E aí um homem chamado John Wycliffe, ele examinando as escrituras, ele vai lá em Jeremias 15:16, que diz assim: olhando, vendo as tuas palavras, logo a comi, e as tuas palavras foram para mim como um gozo e alegria para a minha alma. Quando John Wycliffe examina essa palavra, ele fala assim, a palavra não pode ficar escondida de uma nação abatida. Então ele resolve traduzir a Bíblia do latim para o inglês, para que os ingleses tivessem acesso à santa palavra. Isso gerou uma revolta, e ele foi julgado. Tudo bem, ele morreu de morte natural. Depois dele morto, após 10 anos, sai a sentença. E a sentença é que ele seria excomungado. Então, o concílio foi lá no túmulo de John Wycliffe, retira os ossos, queimam em praça pública, para aquela condenação daquele homem. O tempo passou, Deus levanta um homem chamado John Hus, em 1415, que leu os escritos de John Wycliffe. E ele começa também a falar da palavra de Deus. Isso gera um desconforto no concílio, e ele também é sentenciado. E a sentença é, vai ficar preso, vai para o tribunal, e o tribunal diz para ele, ou você se retrata, ou será queimado em praça pública. E ele de costa, amarrado em praça pública, ele diz, não, eu não me retrato. Se eu me retratar no dia de hoje, eu estou negando a minha fé, eu estou negando o meu Jesus. Pode me queimar, mas eu não quero que me queime de costa, pode me queimar de frente mesmo. E ele atearam o fogo em John Hus, e ele foi cantando, santo é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí o tempo passou, nós chegamos a Lutero, e Lutero teve acesso também aos escritos de John Hus, de John Wycliffe. Só que a família de Lutero ia preparar ele para ser um advogado. Só que em um dia qualquer ali, de chuva, como o dia de hoje, um raio cai sobre Lutero, e Lutero faz uma promessa, olha, se eu viver, eu vou me dedicar integralmente à igreja, ao meu chamado. E ele foi, e ali ele teve acesso à palavra do Senhor, ele teve acesso à Bíblia, e ele lê justamente Romanos 1:9, se eu não me engano, que o justo viverá pela fé. E ele começa a discordar de uma série de coisas, porque a igreja perdeu a sua essência,
entraram todos os dogmas babilônicos, culto a Maria, oração aos santos, culto para os mortos, as indulgências, onde era cobradas os perdão de pecado, você dá 5.000, você tem 5 anos de perdão, 10 anos, 50 anos e até mesmo um perdão vitalício da família. E aí Lutero, não, a salvação é pela graça, é um dom de Deus. Então Lutero vai lá e crava as 95 teses. E ali teve a grande reforma. Deus traçou todo um plano de salvação. Naquele período, existiam as grandes navegações e as Américas estavam sendo acabado de ser descoberta, inclusive o nosso país. E aí Deus faz essa reforma, pensa que não, nós já estamos em 1906. Deus faz um grande avivamento na Rua Azusa, onde por dias milhares de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. O poder de Deus toma os Estados Unidos, porque Deus já traçava um plano de salvação para as nações. Enquanto isso acontecia nos Estados Unidos, Deus mudava o sistema de governo aqui no Brasil, uma transformação de Estado, do Império para a República, aonde a Constituição de 824 tinha como a Igreja Romana como oficial do Estado brasileiro. Na Constituição de 1889, o país passa a ser laico. Deus prepara o terreno para mandar 2 jovens chamados Daniel Berg e Vinegrin. E eles vêm através de uma promessa com a tocha do Espírito Santo. E aqui famílias foram batizadas com o Espírito Santo. A mensagem era simples, mas talvez a mensagem mais poderosa, dizendo: Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Esta nação foi incendiada pelo poder do Espírito Santo, estado a estado, cidade a cidade, bairro por bairro. A minha missão na empresa, quando eu cheguei aqui, era vasculhar todo o Distrito Federal, as 35 regiões administrativas, todas as cidades do entorno, rua por rua, bairro por bairro, para prospectar. E todos os bairros que eu ia, eu vi uma igrejinha. Planaltina do Goiás, uma igreja. Planaltina do DF, uma igreja. São Sebastião, uma igreja. Todos os bairros têm uma igreja. Deus traça plano de salvação para salvar a família. Aí quando chega no ano de 1922, eu levanto um menino chamado Antônio Inácio de Freitas, também para fazer uma ramificação, porque tinha um projeto para salvar famílias. Inclusive essa igreja está com dezenas e centenas de famílias, porque Deus traçou esse projeto. Naquela noite fria do Getsemane, Jesus já sabia. E é por isso que ele falou: se possível, afasta de mim esse cálice. Só que aí, o todavia é o conector mais lindo. Todavia, cumpra a tua vontade. Eis-me aqui, meu Pai. Aí, nós chegamos no dia de hoje. Olha o trajeto, olha a retrospectiva que eu fiz, a preço de sangue, para hoje você e eu falar assim: olha, peraí, Ivan, eu entendi tudo que você falou, realmente, o preço foi caro, e realmente faz sentido o verso 12, e agora realmente o que eu darei ao Senhor por esses benefícios que Ele tem feito no longo de século por séculos. Aí Ele quer que nós avancemos. Essa tocha
esse bastão está aqui hoje conosco. E aí eu volto naquela listinha. Com esse bastão, nós damos seguimentos aos heróis da fé. Agora nós seremos reis e sacerdotes, porque nós andávamos perdidos no curso do mundo. E aí Paulo fala assim, mas como ele amou, tão grande que nos amou, ele nos resgatou. E aí João escreve em Apocalipse, para que sejamos comprados pelo sangue puro, para fazermos de nós sacerdotes. Agora deu para entender que a dívida é muito grande. E aí eu quero orar por você e pela sua família. E eu quero só fazer um pedido para você entender. Você não vai caminhar da agora para frente sozinho. Vou convidar o pastor Lecipo só para me fazer uma ilustração muito simples. Só para... Cadê o Rodrigo? Vem cá, Rodrigo. O pastor Neves também. Vem aqui. Pode vir. Eu vou dizer com quem vai andar com você a partir de agora. Você tem um pai. Faz de conta que é uma ilustração simples. Aqui você vai fazer o papel do nosso Pai Celestial. Aqui de Jesus Cristo. E aqui é o Espírito Santo. Aí eu aprendi hoje na escola dominical. Aqui é um conselho. É uma unidade, a Trindade Santa. E eles fazem junto, tudo por nós. E além deles trabalharem junto por nós, como tem trabalhado desde a fundação do mundo, Ele dá ordem também aos anjos do Senhor. E o Salmo de número 34 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme. E aí, Paulo vai lá em Romanos 12 e fala assim: o que daremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o próprio Filho Ele não poupou, porque Ele também não dará todas as coisas? E aí Paulo chega e fala assim: olha, não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. Nem o porvir, não há anjo, não potestades, nem altura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Deus. E agora como é que você vai olhar para frente? Você não tem o direito de desistir, olhando para uma liga dessa. E aí agora eu quero convidar o pastor Marcelo e a pastora Giovana, porque nós vamos orar pelas famílias dessa igreja. Vem aqui, pastor Marcelo. Hebreus 12, que o anjo da igreja, o pastor, ele vela pela igreja. Veja, representando aqui, olha quem vai estar com você em 2025, um Deus que lá em Isaías ele fala assim: olha, não temas,
Não temas. E a palavra diz que tem 366, não temas. Nós já usamos 5, falta ainda 360 ainda para nós usarmos. E o Pai está dizendo assim: não temas, eu vou estar contigo. Não se assombre, porque eu vou estar contigo. Não se desanime, que eu vou estar contigo. Quem vai estar contigo é o Espírito Santo. Você vai estar cheio dos frutos do Espírito Santo. A sua família vai estar desfrutando do amor do Espírito Santo, a paz, o gozo, a longanimidade. Aleluia. O Rei da Glória vai estar com você, a Majestade Santa, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Ômega, o Alfa, o princípio e o fim. Ele dará ordem aos seus anjos. Você tem um pastor, uma pastora abençoada que te ama. O que você e eu precisamos agora? Você não tem o direito de desacreditar na capacidade de mudança com um time de uma família espiritual tão linda, que vai viver com você e ainda vai subir para o céu com você. Deixa eu só contar o primeiro testemunho. Sexta-feira eu chego dos Estados Unidos. Sábado de madrugada venho para São Paulo. Foi. No caminho o pastor Marcelo me manda uma mensagem: meu filho, tudo bem? O pastor Marcelo, ele tem uma virtude e um dom especial de cura. E às vezes uma mensagem, Deus pode usar esse homem para mudar. Às vezes uma mensagem muda o rumo de uma família. Só que aí eu falei para o pastor Marcelo: pastor Marcelo, eu estou em Uberaba indo para Catalão, porque eu estou muito cansado, vou dormir lá, no outro dia eu vou chegar mais cedo, eu vou para a igreja. Meu coração fervia de alegria e de saudade dessa igreja. E ele falou assim: Ivan, eu preciso de você por uma missão. Só que uma noite antes eu tive um sonho dizendo, o pastor me pedindo um apoio. E eu falava assim: conte comigo, que eu estarei à disposição. E eu vim com a minha esposa dizendo no caminho, muito alegre, cheio de planos, e dizendo: olha, seja o que for, eu vou topar, eu estou à disposição, aleluia. Só que nós não conseguimos falar e ficou nisso. Mas aí, pastor Marcelo, aquele céu azul das estradas lindas, quando você entra em Goiás, se tornou escuro. E eu vivi 2 dias mais sombrios da minha vida. A retaliação do inferno se levantou tão terrível sobre a minha vida e sobre a minha família. Nós não conseguimos vir para a igreja. E eu não dei esse testemunho, pastor Marcelo, nem te liguei, porque eu ainda estava tentando processar e entender isso. Nós chegamos cedo em Brasília, nós não tomamos café, nós não almoçamos, nós não jantamos, nós não dormimos. E o céu ficou de bronze. E eu falava para a Glauciane: o que está acontecendo, meu Deus? Aleluia. No dia seguinte, o pastor Marcelo falou assim: meu filho, chega cedo na igreja. Eu não consegui chegar cedo, eu saí mais de 1 hora de antecedência. Houve um acidente ali no Catetinho. Cheguei atrasado. O pastor Marcelo: eu falei para você não atrasar. Só que eu sentei ali e ajoelhei e falei: Jesus, eu vou me prostrar. E o céu tem que abrir de volta para a minha vida. E nós dois ficou ali de mão dadas, orando e dizendo a Deus: nos socorre. Porque eu não consegui dirigir o carro até chegar aqui. Eu falava para minha esposa: meus braços não estão tendo força.
as dores nos ossos das minhas pernas, esses ossos aqui, o meu organismo não conseguia nem falar, eu fiquei o dia inteiro em silêncio. Foi um culto lindo de celebração, a igreja cantou tão lindo, até que um momento, o pastor Marcelo fala assim: olha, pastor da Argentina me ligou, que estava sofrendo uma grande retaliação do inimigo, você que está sobre essa retaliação, está repreendido agora. Os polos dos meus olhos abrem com as lágrimas quentes que eu já chorei, e naquele momento o bálsamo do Senhor veio sobre a nossa família, o céu voltou a ficar azul, as nuvens brancas, oh aleluia, eu consegui os meus olhos ver os campos verdejantes, a cor das flores, aleluia. Uma palavra muda a história de uma família. Eu não entrei 2025 com essa tristeza, com essa aflição, com esta angústia. A alegria voltou a brilhar no meu coração. E o mesmo Deus que operou esse milagre tão lindo e maravilhoso na minha vida, e a minha esposa é testemunha disso, o céu é testemunha disso. Eu vou te fazer uma pergunta. Hoje já é dia 5. Se as aflições que te assolaram em 2024, se estiver no dia de hoje, você vem aqui na frente. O poder e a autoridade que está sobre a vida desse homem, para repreender, para que amanhã o sol volte a brilhar sobre a sua casa, os sonhos possam retomar aquela fraqueza na perna. Vem aqui na frente para receber essa oração. Aleluia. E aí tem mais. Você, mulher, que durante alguns dias tocou aqui na mama, estão com nódulos que estão te preocupando, vem aqui também na frente. O simples fato de você levantar, o mover espiritual, entende um propósito de fé. Eu quero viver uma vida diferente de 2024. Eu quero vir eu e a minha esposa aqui na frente receber uma oração da igreja, representando a sua casa. Fica de pé. Aleluia, 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 aleluia. Todos nós vamos levantar as mãos sobre a igreja. Aleluia. E nós vamos orar para que você tenha o melhor ano da sua história, o melhor ano para a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é um dia das correntes quebrarem. É o dia de restabelecer as forças. Você só vai romper de fé em fé com a força de um homem chamado Jesus. Aleluia.
Não adianta querer andar sozinho, porque o apóstolo Paulo diz que nós andamos como uma ovelha ao matadouro. Então anda com Jesus. Se aqui no nosso meio tem alguém que não aceitou Jesus ainda e queira aceitar Jesus como Salvador, que queira caminhar com essa família, faz um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ninguém vai querer mesmo? Aleluia. Os tronos e domínios, Aleluia. governos, Aleluia. e poderes, teu nome é sobre todo. Eu vou terminar porque já excedeu o horário. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Continua. Querido, se você der um passe de fé hoje aqui, vou ser breve. Existem pessoas que estão com dor de cabeça, sofreram dor de cabeça o ano passado, dores aqui e dores nessa região. Deus quer curar pessoas hoje. Venha para cá para frente. O Espírito Santo, que não se engana, quer trazer fertilidade a um casal que não está conseguindo ter filho. Vem para cá para frente. O Espírito Santo, que não se engana, irmãos, quer curar de um sangramento. Você sabe o que é com você. Venha para cá para frente. Quando a minha esposa estava ali falando de coração inquietos, Deus falava no meu coração: existem pessoas com coração inquieto. Hoje Deus vai operar em corações inquietos. Venha para cá para frente. Nós vamos repreender toda preocupação, ansiedade. Deus vai lançar por terra, vai trazer uma calmaria hoje no seu coração. Hoje é a oportunidade de você mudar cenários. Dê um passo de fé, irmãos. O Espírito Santo de Deus, que não se engana, me revela que existem pessoas que, quando levantam da cadeira ou deitar na roda, Satanás tentou te derrubar. Hoje nós vamos orar. Deus vai repreender toda tontura hoje, toda labirintite, inflamação, dores no joelho. Venha para cá. O Espírito Santo de Deus vai curar as emoções de um casal e de uma mulher aqui na frente. Venha para cá, igreja. Santo, toda criação. Toda a igreja, o ministério de louvores que ele é santo. A mão do Todo-Poderoso já começou a tocar, tirar o cisto, o sangramento, as dores na cabeça, as dores no toda a igreja, o teu povo clama. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, pra sempre. Teu nome é mais alto. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre. colocar as mãos, Deus vai curar. Deus abençoa a mão do teu
teus servos, onde eles estenderem as mãos. O Senhor falou para pessoas aqui, Senhor, especificamente, dores abdominais hoje caem por terra. Hoje Deus restaura esta casa. Hoje Deus traz de volta. Você sabe, Deus vai trazer de volta aquele filho. Deus vai trazer de volta aquele marido. Prepara o culto de ação de graças, aleluia. Nós cremos no Deus do avivamento, o Deus da restauração. Toda criação. Toca, Jesus. Toca, Jesus, nessas mãos. Onde houver, Senhor, a mão sendo aí, Senhor, estendidas, os pastores, Senhor, nós clamamos. Este ano é o ano da restauração. Este ano, Senhor, é o ano da restauração. Cura, aviva, traz, Senhor, meu Pai, a cura por completa, em nome de Jesus. Vem cá, Amaral. O Amaral, vem aqui rapidinho. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Cura, Senhor, este ouvido estava bem. Este ouvido estava, Senhor, funcionando normalmente. Eu te peço, em nome de Jesus. O médico falou que iria ter cirurgia, mas o Senhor, meu Pai, que cura isso aqui nessa noite, em nome de Jesus, eu digo, não vai ter cirurgia, porque eu sou Deus que chama. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos os anjos. Só o coral. Levante a sua mão. Diga que Ele é santo. Enquanto você diz que Ele é santo, aleluia, Deus já foi lá naquela cidade. Você sabe que tem pessoas naquela cidade que você tem clamado. Deus está falando, você tem pessoas naquela cidade que você tem clamado, que você tem se ajoelhado, orado. Deus visita cidades para te abençoar, para mostrar que Ele traz, Ele muda corações, Ele faz, aleluia. Você ainda vai glorificar no ano de 2025 coisas que Deus foi lá naquela cidade fazer, porque a tua oração chegou aos ouvidos de Deus, aleluia. Abrace agora, abrace alguém aí, abrace alguém, abrace alguém, abrace, vem cá, Carlos, abrace, aleluia, abrace, aleluia, junte com alguém aí na igreja, abrace, diga, Deus visitou, Deus te visitou, Carlos, aleluia. Nós estamos com um tempo bem avançado, querido. Fica aqui. Tem alguém que está preocupado aqui, ó. Você está preocupado com as suas finanças. Ah, pastor, tem tanta gente aqui, mas você é um empresário. Que as coisas no final do ano, você pensou que iria melhorar e as coisas não melhoraram. Eu quero dizer que você está aqui, você sabe que Deus está falando com você. O cenário aparentemente está difícil, mas Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar outros empresários e pessoas para lembrar o teu nome e soprar o teu nome. Eu quero dizer, irmãos, que este casal, o Rini, ele já é o nosso maestro. O Rini participa do coral, da cantata Leiliane. E ele falou, pastor, eu preciso esse ano focar em alguns ministérios. A Giovana pegou a Leiliane, trouxe para a UMEG, para a liderança da UMEG. E Deus colocou no meu coração, antes deles